Tenho a oportunidade de estar aqui para compartilhar a palavra de Deus com vocês. Eu já comentei isso algumas vezes, eu não quero ser mal interpretado, às vezes eu tenho medo de ser mal interpretado, mas eu digo assim, sempre que eu tenho a oportunidade de pregar a palavra de Deus, eu tenho uma experiência tão tremenda com Deus, eu assim comigo mesmo, sabe assim? Que assim, é quase assim, desculpa, mas com todo respeito, vocês nem precisavam estar aí, porque é como se eu não estivesse falando para vocês. É a minha experiência com Deus, você está entendendo o negócio? Não é uma ofensa, não me leve a mal, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É a minha experiência com Deus, é o meu tempo com Deus, é meu momento com Deus. Eu sou tão abençoado quando eu tenho a oportunidade de ministrar a palavra, porque normalmente são nesses momentos que Deus fala comigo. Muitas vezes coisas que eu estava meditando enquanto preparava a palavra, enquanto eu estou falando para vocês, Deus está me respondendo pela minha boca enquanto eu estou falando. Isso é maravilhoso, porque eu sei que eu não tinha essa informação em mim antes de estar aqui com vocês, então é uma bênção. Então eu preciso de vocês porque é uma interação, eu os abençoo, vocês me abençoam. Nós fazemos aqui um bem bolado aqui em nome de Jesus, e nós então glorificamos a Deus, nós somos abençoados pelo Senhor, Ele fala. E não somente Ele fala conosco que estamos aqui, mas nós já temos tido testemunhos, o Senhor fala também com as pessoas que estão em casa. É tremenda essa oportunidade de falar com alguma pessoa que não estava aqui, e aí alguém sai daqui, indica, ou alguém tem acesso, e o Senhor pega uma pessoa num horário diferente, num momento diferente desse que vocês estão aqui, mas esta palavra que é pregada, porque é a palavra de Deus e é eterna, ela alcança a pessoa um ano depois, 2, 3 meses depois, um dia depois, e Deus fala. Não é tremendo como Deus faz? Louvado seja o nome do Senhor. Na semana passada, eu não sou de fazer propaganda, hoje eu vou fazer uma propaganda no seguinte sentido. Na semana passada, domingo de manhã, eu trouxe uma palavra acerca de que o diabo, ele fala verdades, às vezes. A pior mentira do diabo é que ele fala verdades embrulhadas com a mentira, o que faz com que uma pessoa que não conhece a verdade seja enganada e creia em alguma coisa como se fosse verdade, quando é uma mentira. Eu não vou ministrar isso agora, porque esta palavra ela é uma continuação daquela, mas se isso faz um ponto de interrogação na tua cabeça, entra lá no YouTube da igreja, assiste esse vídeo, porque o exemplo que eu quero te dar é: o diabo mentiu e tentou enganar para Jesus enquanto ele estava tentando Jesus no deserto, em Mateus capítulo 4, citando a Bíblia. O diabo citou a Bíblia para Jesus, fora de contexto, então ele falou uma verdade como uma mentira. Mas Jesus, que conhece a verdade, porque Ele é a própria verdade, Ele que conhece a palavra, porque Ele é a própria palavra, Ele pôde discernir o que o diabo estava falando e pôde responder para o diabo com a própria palavra. Então Jesus é a verdade. E o melhor exemplo que veio com uma ilustração pálida, que eu quero repetir só para trazer vocês esse contexto, é que existem, até depois o Zé Carlos compartilhou comigo sobre isso, trouxeram para ele lá 2 notas, porque tinham pego uma nota falsa, ele pegou então 2 notas na mão, não é isso? E uma era uma falsificação que não era tão, não dava para enganar muito bem, então parecia que essa era falsa e aquela era verdadeira, mas na verdade as 2 eram falsas. A questão de você conhecer uma falsificação não é você conhecer a tecnologia da falsificação, ou a mente do falsário, ou você conhecer várias expressões de falsificação, mas você precisa conhecer a verdade absolutamente. Conhecendo a verdade plenamente, é como os especialistas, sei lá, do Banco Central ou da onde, como é que eles fazem para reconhecer uma nota falsa? Porque eles conhecem absolutamente a verdadeira. Então, quando ele olha uma nota falsa, ele sabe que é falsa, acabou o assunto. Ele não estuda a falsificação, ele estuda a verdade. E nós, como aqueles que dizemos que andamos na verdade, que conhecemos a verdade, que cremos na verdade, que nos relacionamos com Jesus, que é a verdade, nós precisamos conhecer a verdade. Se nós não conhecemos a verdade nesses dias em que nós vivemos e que tem tanta mentira travestida de evangelho, tanta mentira misturada com o evangelho que nós dizemos que é o evangelho de Jesus, e tantas pessoas sendo enganadas, quando aparecer estas frases, estas circunstâncias, estas promessas, estas coisas que parecem verdade, muitos seremos enganados se não conhecemos a verdade. Existem igrejas lotadas de pessoas que estão lá e o sujeito que prega não prega a verdade, mas as pessoas acreditam nele porque não conhecem a verdade. Estão enganadas. A pior mentira é aquela que embrulha a verdade e traz tudo junto. E não dá para separar.
Mas aí, semana passada, se eu falei que o diabo fala a verdade às vezes, eu quero trazer hoje um tema, um conteúdo que está queimando muito no meu coração e que eu quero não somente compartilhar com vocês hoje aqui, mas nós vamos voltar essa semana, na quinta-feira, com um vinho novo, e esse é um conteúdo que eu quero tratar com mais tranquilidade. Então você que não vem de quinta, você depois pode ver também na internet, mas eu quero tratar muito acerca da verdade, e a verdade é Jesus. Jesus é a verdade. E eu tenho ficado às vezes um pouco aterrorizado, como eu percebo que tem muitas pessoas que se confessam de Jesus e não conhecem Jesus, sabem pouco, nunca leram a vida de Jesus nos evangelhos, nos 4. Leram sobre o nascimento de Jesus porque leem no Natal 10 versículos, e conhecem o texto da Páscoa porque eventualmente vem na igreja no domingo de Páscoa e alguém prega sobre a Páscoa. Nunca leram tudo o que a Bíblia fala sobre Jesus nos evangelhos. Mas isso não é suficiente, porque em Atos há alguns momentos em que há uma tremenda pregação do Evangelho, a pregação de Estevão, a pregação de Pedro, a pregação de Paulo, em que eles fazem uma viagem pela palavra de Deus e apresentam a Jesus, e trazem alguns detalhes que não estão escritos, mas estão revelados pelo Espírito na palavra de Deus. Paulo fala coisas acerca de Jesus, Pedro ensina coisas acerca de Jesus, os profetas do Velho Testamento profetizaram acerca de Jesus. Jesus é a verdade. Mas se você não conhece a verdade nesse tempo em que cada vez mais a mentira entra no meio da religião, você estará uma presa fácil para o diabo te enganar. E ele é mentiroso e pai da mentira, ele nunca se firmou na verdade. Ele anda no entorno da verdade, ele mistura a verdade com a mentira. Jesus é a verdade. Conhecendo a verdade, seremos livres. Conhecendo Jesus e a palavra dele, a revelação acerca dele, verdadeiramente seremos livres. Abra comigo a sua Bíblia na carta de 2 Coríntios, Paulo aos Coríntios, segunda carta, capítulo 4. Eu vou ler de 3 a 6, para começar a nossa conversa desta noite. Segunda Coríntios capítulo 4, de 3 a 6. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus com D minúsculo deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual Cristo é a imagem de Deus. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como servos por amor de Jesus, porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz, é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O Evangelho é luz que brilha, inclusive no seu entendimento, para que você saia de trevas e você entenda coisas novas. Se você não entende coisas novas da palavra de Deus, se você tem trevas no seu entendimento, você precisa parar para avaliar, porque das duas uma. Ou você não está desenvolvendo a sua salvação, ou você nunca conheceu Jesus. O Deus desse século cega o entendimento de incrédulos. Quem são incrédulos? São os que não creem. Eu conheço muito crente incrédulo. Eu conheço muitas pessoas dentro da igreja que não creem na palavra de Deus como ela é. Existem ministérios que são fundados em explicar por que algumas coisas não são bem assim. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é merecedora de toda a nossa confiança, segurança e fé, porque senão não há esperança. Se nós não podemos crer na palavra de Deus, não há esperança. Mas o Deus desse século cega o entendimento então dos incrédulos, e à medida que nós vamos conhecendo a palavra de Deus, depois que recebemos o acesso à revelação através do Espírito Santo, nossa vida vai sendo transformada. É isso que Salomão fala em Provérbios, quando ele diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. No dia que você conheceu Jesus, que você entendeu e você falou, Jesus, vem ser Senhor da minha vida, naquele dia uma centelha de luz brilhou no seu coração, no seu entendimento, muitas coisas começaram a fazer sentido, a luz de Jesus brilhou nas suas trevas. Mas se você já anda há tempos com o Senhor, é óbvio que hoje a luz de Jesus brilha muito mais.
Algumas coisas que já eram claras naquele momento, outras se tornaram mais claras, outras mais ainda. O dia vai ficando um dia perfeito até que nós sejamos transformados definitivamente na imagem dele. Esse é o nosso chamado, sair das trevas para a sua luz. Mas isso não aconteceu no momento em que nos convertemos, mas no momento que nos convertemos tivemos acesso. Jesus, ele é a porta, mas ele é o caminho. Nós atravessamos a porta e começamos a trilhar a vida com Jesus. E esta vida tem que ser transformada, esta luz tem que ir brilhando, tem que ser não crescendo. Cada vez mais o Deus deste século que cegava os entendimentos tem que ficar longe da minha vida. E cada vez mais a luz do Senhor tem que brilhar no meu entendimento primeiro. E depois através de mim refletindo para aqueles que me olham, aqueles que me acompanham. Há uma igreja vitoriosa que foi constituída por Deus para ser vitoriosa, para ser noiva, a noiva do Cordeiro. Amém? Essa é uma verdade. Há uma verdade que diz que esta igreja foi estabelecida no fundamento que é Jesus Cristo. A igreja foi estabelecida em Jesus o Cristo, não foi estabelecida sobre Pedro o apóstolo. Isso é bíblico. Jesus é o fundamento e o alicerce. Jesus é a pedra angular. Mas falando sobre as mentiras misturadas com as verdades, e nós muitas vezes repetimos coisas como papagaio, ou compramos alguma coisa, e em algum momento da igreja, estabeleceu-se o conceito que os demônios são surdos. E muitas igrejas creem que se elas gritarem, sai em nome de Jesus, eles vão sair, porque a pessoa está gritando em nome de Jesus. Se nós mandarmos o diabo embora, ele vai embora? Agora ficou todo mundo com medo, né? Se a gente mandar o diabo embora, ele vai embora? Sim, vai, vírgula, mas, vírgula, existem alguns pré-requisitos, ponto. Você mandar o diabo embora, pode não acontecer nada. Quando é que você vai mandar o diabo embora e ele vai? Quando você estiver de acordo com o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz, em Tiago 4:7, não precisa abrir, anota aí. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, quando é que o diabo foge de mim? Quando eu estou sujeito a Deus. Se eu não estou sujeito a Deus, eu posso gritar para ele sair correndo, que ele vai dar risada na minha cara e não sairá. Se eu não resistir o diabo, se eu andar chafurdando no pecado que ele propõe para a minha vida, eu não vou ter moral para mandar ele embora. Não vou ter autoridade espiritual, porque, entre outras coisas, ele é o acusador. Nós já vimos pessoas contando casos de gente que foi expulsar o demônio começou a contar os podres da vida do sujeito que estava expulsando o demônio. E o sujeito era um diácono. E quando o diabo acusou o pecado, o diabo acusou o golpe. E parou o assunto. Sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo, e ele foge de vós. Veja, por exemplo, a tragédia que aconteceu no livro de Atos, capítulo 19, de 13 a 16. Ora, também alguns dos exorcistas ambulantes tentavam invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, vírgula, um dos principais sacerdotes. Os filhos de um dos principais sacerdotes saíram expulsando demônios em nome de Jesus a quem Paulo pregava. Respondendo, porém, o espírito maligno disse, a Jesus conheço e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Então o homem no qual estava o espírito maligno, saltando sobre eles, apoderou-se de 2 e prevaleceu contra eles, de modo que nus e feridos fugiram daquela casa. Eles expulsaram os demônios em nome de Jesus, mas eles não estavam sujeitos a Jesus. Eles chafurdavam no pecado, tomaram pau dos demônios. Sabe o que isso nos ensina? Existem muitos cristãos hoje que conhecem a verdade misturada com a mentira. E quando tentam pôr esta verdade misturada com a mentira em prática, o que acontece é que ela não funciona. Porque ela não é a verdade, ela é uma mentira misturada com a verdade. E quando ela não funciona, muitas pessoas vão embora das igrejas, vão embora do evangelho, vão embora frustradas porque falam, esse evangelho não funciona. E abandonam o evangelho de Jesus sem nunca ter conhecido o evangelho de Jesus, embora pensem que conheceram o evangelho de Jesus.
avaliam a mansão pelo rodapé do quartinho de despensa. O rodapé do quartinho de despensa faz parte da mansão, mas não é a mansão. Nunca conheceram a mansão. E muitos então, com alguns pedaços da verdade, pensam que algum dia conheceram Jesus de verdade, porque talvez alguém disse que ele estava salvo, porque ele tinha feito uma oração dizendo que queria Jesus, mas nunca se arrependeu, nunca foi transformado, nunca conheceu a palavra, nunca foi iluminado no seu entendimento, continuou cego no seu entendimento e tentou pôr em prática algumas coisas que alguém lá na frente disse que eram verdade e não funcionaram. E quando não funcionaram, ficaram frustrados e abandonaram o evangelho. E nós começamos até a tragédia de ex-evangélico. Você já viu ex-evangélico? Tem começado a aparecer, sabe por quê? Ele nunca foi evangélico na acepção da palavra, mas ele pensa que ele foi. Ele saiu daquela coisa que diziam para ele que era de Jesus e não foi, não era. Ele nunca conheceu. Misericórdia. E sabe que essa é uma marca desses tempos, é uma marca de termos falsos profetas, falsos mestres, falsos apóstolos, que pregam alguma coisa para benefício próprio, para fazer negócio das pessoas, para pregar o que as pessoas querem ouvir. Então vamos pregar uma mensagem simpática, vamos pregar coisas boas, vamos pregar que tudo vai dar certo. E é claro que a palavra de Deus nos diz que no fim tudo vai dar certo. Mas o fim que vai dar tudo certo é quando estivermos para sempre na presença do Senhor. Enquanto estivermos aqui teremos lutas, essa é a verdade, mas ninguém quer falar porque isso é antipático. Tem que pregar que aqui tem que deixar o pecado, tem que largar o pecado, tem que se arrepender de pecado, tem que desistir do pecado, e isso é antipático. É melhor falar, não, faz como você vai, tudo bem, dá o dízimo, quase que fala, reza 4 Padre Nosso, 5 Ave Maria, que está tudo bem. Como a gente não fala isso, a gente fala, vem em 4 cultos de oração, faça a campanha das 7 quartas-feiras. É melhor. E está tudo bem. E nós ficamos às vezes constrangidos de falar a verdade. E porque nós ficamos constrangidos de falar a verdade, nós não trazemos a pessoa para ser visitada pela verdade, mas ela vai com a mentira misturada na verdade. E se escandaliza do Evangelho. Pensa que conheceu, nunca esteve. Vocês já entenderam para onde eu vou? A minha pergunta, eu tenho 3 perguntas para fazer para você hoje, se der tempo, tudo certo. Mas a primeira, para você que já diz que é de Jesus, você que diz que conhece a Jesus, você que diz que anda com Jesus, a minha pergunta simples para você é o seguinte: quem é Jesus para você? Ou, quem a Bíblia diz que Jesus é? Aí, como naqueles debates de políticos, quando o cara tem alguns minutos para fazer uma pergunta, ele faz uma dividida em 3. Eu faria uma dividida em 3. Quem é Jesus? Onde ele está agora? E você sabe explicar isso na palavra? Se você não sabe explicar sobre Jesus na Bíblia, você corre o risco de estar entendendo verdades misturadas com mentiras. Se você não conhece o texto que fundamenta o que você diz que você crê, você pode ter comprado alguma coisa que te falou que podia estar na melhor das boas intenções, mas ele também te falou o que ele recebeu de alguém que estava nas melhores das intenções, e esse recebeu de uma pessoa que estava interessada em causar confusão, em semear mentira. E aí alguém comprou de boa fé e passou para frente, alguém comprou de boa fé e passou para frente e chegou para você. E esse telefone sem fio gospel do inferno te traz uma coisa que não é o Evangelho de Jesus, que não é a verdade sobre Jesus. Por isso que eu quero gastar um tempo falando sobre quem é Jesus. Tem muito crente sincero que acha que Jesus ele é igual a um Buda, igual a um Maitreya, igual a um fundador, ele é só o fundador da religião cristã. Jesus é bom, é o cara, ele foi um profeta, é o líder lá da minha igreja. Eu sou assim com Jesus. Jesus é o cara. Como Jesus é o cara? Jesus é Deus. Jesus é a própria expressão de Deus feito em carne. Jesus é a expressão de Deus conosco, Emanuel. Jesus é Deus, Criador de todas as coisas. Jesus não nasceu, não começou a sua vida através de Maria. Jesus saiu da eternidade e entrou aqui na nossa realidade humana através de Maria. Maria não era mãe de Deus, Maria foi a mãe de Jesus. Porque Jesus era o pai de Maria. Jesus criou Maria. E nós não sabemos. Jesus era bonzinho.
Achei interessante, a gente estava lendo outro dia lá em casa, Jesus, que todo mundo imagina, fala sério, vai, se eu falo para você de Jesus, né? Você imagina Jesus um cara meio que assim, ó. Falando assim, ó, por favor, ouça a minha palavra, eu sou manso e humilde de coração, e comigo vocês vão achar descanso para as vossas almas. Por favor, ouçam o que eu estou falando. Eu sou Jesus. Conhece lavagem cerebral? Mensagem subliminar. Fala sério se você não pensa em Jesus assim. Aí você imagina assim, Jesus ele chegou no templo. E lá de fora do templo, onde ficavam os gentios e as mulheres, era o lugar deles adorarem a Deus. Era um lugar de adoração. Tinha um monte de mesas, comprando e vendendo bênçãos. Não, vendendo animais. Tinha lencinho, tinha meia, tinha sandália, tinha óleo, tinha água, ungir, tinha um monte de coisa. Aí sabe o que Jesus chegou e fez? É que eu não vou fazer aqui. Jesus chegou e meteu o pé. Jesus pegou um chicote, começou a bater em todo mundo, começou a quebrar tudo, e fez um alvoroço, e falou, vocês estão transformando a casa do meu pai num lugar de vendas, vocês estão fazendo, vocês não entenderam nada, isso aqui quebrou tudo, gritou. Você acha que combina com Jesusinho, falando assim? Ele fala, por favor, parem de fazer esse pecado, é muito errado, papai do céu fica triste. Ele meteu o pé nas coisas, ele bateu nos caras, ele botou todo mundo para fora, então ele não era fraquinho. Era forte pra caramba. Se não fosse forte, não teria aguentado carregar a cruz que carregou. Jesus nunca foi frágil, Jesus foi manso. E para ser manso tem que ser muito forte, saber muito bem que pode acabar com tudo. O manso sabe que pode quebrar tudo, mas ele fala, não vou fazer isso. Quando Pedro foi cortar a orelha do Malco, que veio prender ele lá no jardim de Getsemane, e o Pedro cortou a orelha dele. Aí Jesus pegou, colou a orelha e falou, escuta, você não acha que eu podia fazer uma meia oração e viria uma legião de anjos aqui e me livrariam dessa história? Você sabe quem que você está falando, Pedro? Jesus foi dar uma carteirada no Pedro, e Pedro não tinha entendido quem ele era. Pedro achou que ele precisava livrar Jesus da cruz. Jesus não precisava de que Pedro, que os anjos, que ninguém o livrasse da cruz. Ele não iria para a cruz se não quisesse. Ele foi porque quis. Mas porque ele era manso e humilde de coração, ele se sujeitou a morrer na cruz por você e por mim. Esse foi o motivo da morte dele. Ninguém levou nem Jesus para a cruz contra a vontade. Ele foi porque quis. Então ele não é frágil, ele é forte. Que Jesus você conhece? Hebreus, abra comigo. Capítulo 1 de Hebreus. E agora, pelo poder do nome de Jesus, eu vou precisar orar para o tempo parar um pouquinho para eu chegar onde eu preciso chegar, em nome de Jesus. Hebreus 1, de 1 a 4, nós temos um dos lugares, dos muitos lugares, talvez das centenas de lugares na Bíblia que traz revelação acerca de quem é Jesus. Então, se você não sabia onde explicar, anota esse, marca, faz a colinha, sabe assim, escreve na mão, quando você for contar para algum amigo. Tendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias a nós falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo, sendo ele, Jesus, o resplendor da sua glória do Pai e a expressa imagem do seu ser, de Deus. Jesus, a expressa imagem de Deus. Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Eu não vou ter tempo para tratar um monte de coisas, mas você já ouviu aquela coisa, você já viu aquela coisa ridícula da mitologia, que tem um sujeito chamado Atlas, que ele fica assim, carregando o mundo nas costas. Já viu isso? Já viu esses desenhos, né? Tem até aquelas pessoas que falam, parece que você está carregando o mundo nas costas, né? Você está cansado. E o Atlas era um cara gigantesco, né? Porque o mundo ficava meio que pequeno em relação às costas dele. Jesus sustenta o mundo pela sua palavra. Jesus sustenta todas as coisas pela sua palavra, é o que nós acabamos de ler.
Jesus criou todas as coisas foram criadas através de Jesus. É só você comparar João 1 com Gênesis 1, e você vai ver que no princípio era o verbo, Jesus era a própria palavra, a expressão de Deus, a expressão da vontade de Deus, estabelecendo todas as coisas que nós conhecemos e que foram criadas, aliás, as que nós conhecemos, as que nós nem conhecemos, porque nós somos muito assim, achamos que nós sabemos tudo, achamos que somos rei da cocada preta, nós não sabemos da missa a metade, do culto a metade. Jesus sustenta todas as coisas pela sua palavra. Pela sua palavra. Quem é Jesus? Quem é o Jesus que você conhece? Quem é o Jesus que você se relaciona? Quem é o Jesus para quem você ora? Ele sustenta todas as coisas com a sua palavra. O mundo ele sustenta só para dar uma caixinha assim, o mundo com a sua palavra. Só que se ele sustenta o mundo, ele sustenta todas as órbitas do sistema solar, porque se der uma coisa errada com o mundo, estraçalha tudo, não é assim? E se estraçalhar aqui, vai refletir nas outras galáxias, inclusive vai atrapalhar até os confins do universo. Nem o Hubble vai saber onde foi parar a tragédia. Então é só uma figura de linguagem, Jesus sustenta todas as coisas. Todas as coisas. Mas veja, essa palavra, que é só o que eu quero tentar compartilhar hoje, que já não vai dar tempo, essa palavra ela é tremenda, que está aí e diz que Jesus é a expressa imagem do seu ser. Jesus é a expressa imagem de Deus. É a própria manifestação de Deus. Por que essa palavra é tão tremenda? Porque eu fui estudar no grego essa palavra. Eu tenho lá uma chave eletrônica que chama Strong. Strong. Repita comigo, Strong. Isso, o Strong foi um mega estudioso de muitos anos já, e todo o estudo dele as pessoas conseguiram sintetizar, e aí tem uma ferramenta na internet, que cada palavrinha, tem que ler em grego, mas também tem em espanhol agora, para quem não lê inglês tem em espanhol, e aí cada palavrinha tem um número do Strong, e aquela palavra é explicada no grego ou no hebraico, se você está no Velho ou no Novo Testamento, e te abre uma maior compreensão daquela palavra, que às vezes em português fica tão pobre, porque no hebraico e no grego a palavra ela é muito mais rica de possibilidades e de significados do que o português. Você já entendeu isso, né? Aí eu fui estudar. E essa palavra que aqui aparece como imagem é a palavra caráter. Caráter. Que veio a dar a palavra caráter no latim e depois no português. Só que essa palavra aqui, ela é uma palavra no sentido de algo sendo esculpido ou gravado. O que significa que você tem que marcar e machucar aonde isso está sendo feito, está sendo esculpido. A pedra não grita contra o escultor, mas eu acho que se ela gritasse, não haveria nenhum escultor trabalhando. Porque deve doer pra caramba, se eu fosse uma pedra, alguém vir com um cinzel, me dar umas marteladas, arrancar uns pedaços e lixar e polir, até sair uma perfeita imagem que eu, o escultor, quero gravar. E a figura é essa. A figura é um gravador ou escultor, seja a ferramenta ou seja a pessoa que faz, gravando ou esculpindo uma figura estampada, ou seja, uma cópia exata ou uma representação ou uma imagem expressa. Essa palavra, ela deriva de uma outra, que é charax, carax, seria a pronúncia dessa palavra. E essa palavra dá uma ideia de arranhar ou lixar, fortalecendo, ou seja, criando como que uma barreira ou uma fortificação ou proteção ou defesa. Criar um monte, circundar como uma trincheira no sentido de guerra. Olha que tremendo. Você percebe Deus construindo em Jesus, no seu caráter, através da dor, mas fazendo dele um monte ou uma trincheira. Nome forte é o nome do Senhor, você já pensa em outros textos. Uma trincheira de proteção, porque Jesus também é o Senhor dos exércitos, Ele também compra as nossas guerras. Então o caráter de Jesus, que se tornou a expressa imagem de Deus, foi formada no seu corpo físico. Por quê? Porque Jesus já era Deus. Jesus não precisava assumir a forma de Deus, porque Ele era Deus.
Mas quando ele se esvaziou de ser Deus e nasceu e foi reconhecido em figura humana, Jesus, nesta nova identidade de figura humana, ele precisava, enquanto homem, ser moldado para ser a expressa manifestação da imagem de Deus, para cumprir a palavra Emanuel, Deus conosco, para estabelecer a realidade de que as pessoas olhando para Jesus veriam que ele e o Pai são um, aleluia! Mas isso foi no seu corpo, na sua parte humana, não na sua parte divina, porque a sua parte divina era e sempre foi, tanto que ele quase foi apedrejado quando ele respondeu para os judeus, os religiosos, antes que Abraão existisse: eu sou. Sabe aqueles filmes que você já viu, que o pai entra no corpo do filho, o filho no corpo do pai, ou o cara fica no corpo de um animal, ou qualquer coisa parecida, aquela inadequação, a pessoa fica toda atrapalhada e desajeitada. Imagina Jesus, Deus, dentro de um corpo humano. Ele se esvaziou, por amor a você e por amor a mim. O que você sabe sobre Jesus de fato? Quem é Jesus para você realmente? Quando nós cantamos quem Ele é, quando nós o adoramos, por que você o adora? Porque tem alguém aqui falando, alguém dirigindo louvor? Ou porque você tem a revelação de quem Ele é e você fala: meu Deus, Jesus, eu preciso vir aqui para te adorar, vim aqui para te dizer que o Senhor é meu Deus, vim me curvar, vim me ajoelhar, estou nem aí o que vão achar de mim. Porque Deus se alegrou de ver o que Jesus fez. Continuando o texto de Hebreus, nós lemos uma parte do que aconteceu, e eu fico aqui pensando que essa parte, esse texto de Hebreus, eu quero dizer assim, é como se fosse Jesus ditando para o autor de Hebreus. É uma paráfrase. Não vai dizer que eu falei isso, porque senão é heresia, eu estou falando para você ver a verdade. Não é isso que aconteceu. Mas eu quero imaginar, porque aqui o autor de Hebreus, ele é resumido no que Jesus fez. Então, é como se Jesus falasse: tendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente que os anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles, ponto. Isso aqui é tremendo por si só. Isso aqui é maravilhoso. Mas eu quero comparar isso aqui com a revelação que o Espírito Santo de Deus deu a Paulo, para você entender o que Deus fala acerca de Jesus. Então pega aí como ponto 1, esse assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aí abre a sua Bíblia comigo no livro de Efésios. Efésios capítulo 1, eu vou ler de 15 em diante. Por isso também eu, Paulo, tendo ouvido falar da fé que há entre vós no Senhor Jesus, estava falando com a igreja de Éfeso, mas eu quero dizer que eu estou falando com vocês aqui, e com você que me assiste agora, ouvido da vossa fé, a fé que há no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vocês, lembrando-me de vocês nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que vocês saibam, olha a oração, é tudo isso para que você saiba qual é a esperança da sua vocação, quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, com a suprema grandeza do seu poder para conosco os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos céus. Aleluia! Fala se não é muito mais rico esse negócio aqui. Ali é como se Jesus falasse o que ele fez. Aí Deus fala: tudo bem, mas agora deixa eu falar do meu filho querido. Deixa eu dar uma revelação um pouco maior do que você resumiu numa palavra, numa frase. Deixa eu dar uma ideia maior do que aconteceu. Essa é uma. Veja a outra. Deixa um dedo aí em Efésios, que eu vou voltar para aí. Vira para Filipenses 2, porque eu vou ler o segundo ponto. Lá em Hebreus, fala assim: herdou mais excelente nome do que eles. Mais excelente nome do que eles. Eu vou começar a ler aqui a partir do 9 de Filipenses 2. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente
e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que está no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Você está entendendo a diferença da coisa agora? Você entende a grandiosidade da obra de Jesus pela visão de Deus Pai? Ele quer trazer a coisa num contexto muito maior do que aquele que ele falou. Eu herdei um nome. Tremendo que ele herdou o nome. Mas Deus fala algo mais. Por fim, volta lá para Efésios, onde a gente estava, Efésios 1. Em Hebreus estava assim: feito mais excelente do que os anjos. Mas aqui em Efésios continua exatamente onde nós paramos. É o versículo aqui que eu não marquei aqui, acho que é no 20 ou 19. Eu li assim com vocês, fazendo sentar à sua direita nos céus, vírgula, e agora sim, muito acima de todo principado e autoridade e poder e domínio e de todo nome que se nomeia não somente neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, que é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Aleluia! Meu querido, se você lê Hebreus, e nada contra o autor de Hebreus, você vai ter uma ideia de Jesus. Se você lê Hebreus, somado com Efésios, somado com Filipenses, você vai ter uma revelação de Jesus. Se você lê tudo isso, e você vê como é que ele ensinou e viveu, você vai ampliar a sua revelação sobre Jesus. Se você ler tudo o que a Bíblia fala sobre Jesus, você vai ter a maior revelação que qualquer homem na história da humanidade pode ter acerca de Jesus. E nem terá começado ainda a ter a revelação real de quem Ele é. Porque você e eu não temos capacidade de absorver a revelação de quem Ele é. É que nem você querer trabalhar hoje com um computador 286. Ilustração pálida. Não processa. Não comporta a memória. Não cabem os arquivos. Não rodam os programas. Não dá. Mas por que tudo isso é importante? Porque daí entra a minha segunda pergunta. Porque Jesus fez tudo isso por você e por mim, para você e por mim. Então, se eu perguntei quem é Jesus para você, eu pergunto para você hoje, quem é você hoje? E onde você está hoje em relação a esta revelação pálida inicial de Jesus que eu começo a trazer para você? Quem é você hoje diante de Jesus? Onde você está diante de Jesus? Vá comigo para 2 Coríntios capítulo 3. Eu vou ler de 16 a 18, porque aqui tem um processo que tem que estar acontecendo na sua vida e na minha. Contudo, convertendo-se um deles ao Senhor, é-lhe tirado o véu. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Aqui Paulo estava trabalhando com aquela experiência do povo no deserto, quando Moisés esteve no monte, e ele voltou e o seu rosto resplandecia, e o povo ficou tão aterrorizado com aquela manifestação da glória de Deus que não saía da vida de Moisés, pediram para ele botar um pano no rosto, porque eles eram assim, eles ouviram Deus falar e tremer, e o monte tremia, e o som de buzinas e trombetas, e o céu ficou negro, e aconteceu uma coisa horrorosa, nuvens e trovões, e tudo tremendo, eles aterrorizados, porque naquele monte tinha descido a glória do Senhor. Eles falaram, fala você com a gente, mas Deus não, porque nós temos medo de Deus. Fala você. Então você vem agora com a glória de Deus, não esconde a glória de Deus, porque eu não posso ter acesso à glória de Deus. Porque tem muito crente que se Deus vier realmente num culto,
Deus às vezes não vem no culto por misericórdia de algumas pessoas que aqui estão. Porque a presença de Deus, ela é tão aterradora. Deus, ele é tão grandioso, que se a gente tivesse realmente uma revelação de como é Deus de verdade, jamais a gente iria começar uma oração falando com ele assim: oi. Nós temos acesso a Deus como filhos. Temos acesso a Deus chamados por Jesus amigos. Mas não muda quem Ele é. Não confunda as coisas. Não subverta a realidade do mundo espiritual. Porque em alguns casos é uma total falta de revelação. Algumas orações que alguns de nós fazemos. Mas veja, essa palavra, nós temos que ser então transformados de glória em glória, de comunhão com Deus em comunhão com Deus, de revelação de Deus em revelação de Deus, de glória em glória, nesta mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Aí você vai falar: tá bom, Deus vai me malhar, vou ser esculpido, vai me quebrar todo, já entendi. Não, pelo menos não aqui. Sabe qual é a palavra usada aqui, imagem? No grego é a palavra ícone. É uma palavra que no grego significa uma semelhança. Também fala de uma estátua, ou um perfil, ou uma representação em semelhança. Através da ideia de desmaio, desfalecimento, fraqueza, ser parecido com. Isso não é tremendo? Sabe qual é o nosso problema? É quando nós temos uma dificuldade, uma situação que nós não sabemos como resolver, uma luta, nós queremos levantar, subir nas tamancas e sair gritando: e sai, eu não aceito, e vai, e muitos de nós vamos no nosso próprio braço, quando o que nós teríamos que fazer seria o seguinte: desiste e deixa Jesus se manifestar, porque é na fraqueza, o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Nós não entendemos e nós não cremos no Evangelho de verdade, porque a gente só pega aquela coisa de crente bobão. Porque até o mundo fala: tem que dar outra face, hein? Porque crente é bobo, né? Bateu uma face, eu dou outra face. Pediu para dar uma milha, eu ando outra milha. Pediu a capa, eu dou a espada. Assim mesmo, crente, eu sou bobão. Eu largo a mão de tudo, eu perco tudo, eu sou um perdedor mesmo porque eu faço isso. Porque nunca leram o texto e não entenderam o que Jesus estava ensinando. Porque quando eu faço isso, Ele toma a minha causa, Ele julga a minha causa, minha é a vingança, diz o Senhor. Se eu me enfraqueço, a imagem dEle é expressa através de mim. E Ele se manifesta. Na minha fraqueza, o poder dEle opera para transformar aquela situação, porque essa é a promessa dEle. Mas nós não conhecemos a Bíblia. Por que é bom ser fraco em Deus? Porque quando eu sou fraco, eu sou forte. Porque quando eu desisto de ser quem eu sou, a imagem dEle que está sendo construída em mim como um ícone, é revelada pela sua palavra. Ele se manifesta quando eu desisto do que é meu direito e entrego na mão dEle. Ele faz o que eu não posso fazer. Ele não quer que você desista para você perder. Ele quer que você desista porque você confia que Ele está com você. Ele quer que você manifeste, que você crê, que independente do tamanho da luta que você está passando, você não está tão preocupado com a luta, como em manifestar a glória dEle através da sua vida, para que o mundo creia que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e que crendo tenha vida no seu nome. Essa é a verdade. E por que eu posso falar que essa é a verdade? Porque é o texto, inclusive, que a Fúvia ministrou no começo do culto, que é Filipenses 2:5. Você tem que saber de cor esse texto. O apóstolo Paulo fala o quê? Tenha em você, estou parafraseando, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque Ele, sendo Deus, existindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, sendo reconhecido em figura humana, como servo,
obediente até a morte, e morte de cruz. Parece que Jesus perdeu, parece que foi um fracasso. Aquele Jesus que o diabo faz questão de colocar estampado em todos os lugares que ele pode, para confundir a mente das pessoas. Vírgula. Por isso, é aquele texto que Deus exaltou sobremaneira. Ele deu um nome acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Fez assentar nos lugares celestiais, acima de todos os anjos, de todo nome que se nomeia hoje e no futuro, e o que quer que seja, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, quem quer que seja, qualquer sujeito que seja, qualquer espírito que seja, qualquer demônio que seja, qualquer um, Jesus está acima deles, porque ele se esvaziou, ele foi colocado nesse lugar. Então, quando Paulo fala que nós devemos ter esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, ele quer que nós tenhamos o mesmo sentimento para termos os mesmos resultados. Vocês não entenderam? Vou falar de novo. Quando Paulo fala para nós termos um sentimento igual ao de Jesus, ele fala para que nós tenhamos a mesma atitude, para que tenhamos os mesmos resultados. Sabe qual é o resultado? É que o Senhor Jesus faz você assentar nos lugares celestiais com Ele, ali, à destra de Deus Pai. Esse é o nosso lugar, esse é o nosso destino. Desde que nós nos esvaziemos. Desde que nós depositemos a nossa fé incondicional em Jesus, aí a sua imagem vai ser manifesta em nós e através de nós. Aí nós somos transformados de glória em glória, e a sua glória reflete através de nós. Você conhece Jesus? Você entendeu o Evangelho? Quem é você hoje diante de Jesus? Quem Ele é para você? Que evangelho que você está vivendo? Em que você fundamenta o que você crê? Porque você ficou emocionado quando você fez aquela oração de aceitar Jesus, e você chorou, e você viu um filme passando da sua vida de todos os seus pecados, aí você creu que Jesus morreu na cruz no seu lugar, aí você chorando, quebrantado, fez aquela oração na frente da igreja. Aí o pastor chegou para você e te deu a bênção Maximus Nubius Tumbius, falou: você está salvo. Por quê? Porque fez oração? Porque se emocionou? Porque chorou? Porque ficou arrepiado? Porque teve uma visão? Isso não significa nada. Isso significa que você decidiu começar alguma coisa a partir dali. E significa que se isso foi verdadeiro, genuinamente começou uma obra de regeneração na sua vida, e ao longo da sua vida você vai parecer cada vez mais com Jesus, e cada vez menos com o mundo. Cada vez mais com Jesus, cada vez menos com o mundo. Cada vez menos trevas, menos bloqueio, menos dificuldade de entender a Bíblia. Cada vez mais luz, cada vez mais revelação, cada vez mais compreensão da palavra de Deus. Aí você está no caminho que é Jesus. Essa é a verdadeira expressão da salvação, não aquela oração. Você fez a oração, você foi regenerado. Você foi sincero na oração ou você nasceu de novo? O pastor falou a verdade ou se enganou quando olhou para você naquele momento e falou que você estava salvo? A salvação não é alguma coisa que algum homem declara a seu respeito. A salvação é algo que você tem certeza no seu interior, porque o Espírito Santo testifica com o teu espírito, clamando: Abba, Pai. Você chama Deus de Pai de verdade? Você conhece Jesus de verdade? O Espírito Santo te revela a palavra de verdade? Você é outra pessoa daquela que você era quando você disse que você conheceu Jesus? Quem é você hoje? E eu quero acabar porque nós temos a ceia ainda. Eu quero só fechar com o texto de Hebreus, capítulo 5. Eu vou ler de 11 a 14. E vou encerrar aqui. Hebreus 5:11, o autor de Hebreus diz assim, sobre isso. O que ele estava falando? Ele estava falando que Jesus, ele tinha falado acerca, depois eu recomendo que você leia o capítulo 5 inteiro de Hebreus, porque ele estava mostrando, é que eu tive que pular um pouquinho, Hebreus 5, de 5 a 10, que Cristo não glorificou a si mesmo, para se fazer um sumo sacerdote. Quantas pessoas se fazem
pastores, e se fazem ministros, e se fazem apóstolos, e se fazem líderes, e se fazem profetas, e se fazem tantas coisas para ter sua própria glória. Eu conheço muitos assim, para vergonha do Evangelho. Mas Jesus não fez assim. Ele não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também em outro lugar diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, Jesus, no Getsemane, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua reverência, ainda que era filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Jesus aprendeu obediência por meio daquilo que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, veio a ser o autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, sendo por Deus chamado sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A minha pergunta é a seguinte: você entende esse texto que eu acabei de ler? Não responda para mim, responda para você. O conteúdo destes 5 versículos faz sentido para você? Você consegue, através de outros textos, explicar? Por que é tão importante? Porque eu vou continuar lendo. Sobre isso, o que eu acabei de falar, diz o autor de Hebreus, temos muito que dizer, mas de difícil interpretação, porquanto vos tornastes tardios em ouvir, porque devendo já ser mestres. Alô? Porque devendo já ser mestres, em razão do tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feito tais, que precisais de leite, e não de alimento sólido. Ora, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm pela prática as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Por que é importante discernir o bem como o mal? Porque vai discernir a verdade da mentira. Essa carta foi escrita para pastores, para apóstolos, para bispos, para uma igreja, para um povo de Jesus. E o autor fala: tanto tempo, você já devia ser mestre, você já devia ensinar, você devia ser experiente, você não devia mais estar precisando de leitinho, já passou esse momento, já passou essa época, já passou essa fase. Quanto tempo você conhece Jesus? Você. Quanto da palavra da verdade você conhece? Procura apresentar-te a Deus aprovado como um obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Como é que nós vamos conseguir enfrentar tantas mentiras que vêm misturadas com a verdade no tempo em que nós vivemos, se nós não conhecemos a verdade? Nós precisamos conhecer a verdade. Meu querido, minha querida, você precisa saber o que você crê, para quando você pegar uma mentira na mão, para quando alguma mentira for pregada na televisão, para quando vier uma equipe da Ásia ministrando coisas novas, você consiga olhar e falar: é de Deus, não é de Deus. Quando alguém for pôr a mão na tua cabeça para profetizar alguma coisa, você fala: não, você não profetiza, você não põe a mão na minha cabeça, porque eu não tenho paz com o que você está falando, e eu entendo de autoridade espiritual, e você na minha cabeça não põe a mão. A coisa está ficando feia. Em que você crê? O que você compra como verdade? Quanto tempo você investe para conhecer a verdade? Porque só se você conhecer a verdade vai te libertar. Vamos orar. Baixe sua cabeça, feche os olhos. Vamos orar. Vamos refletir acerca dessa palavra. Vamos pensar acerca desses princípios. Quanto tempo você e eu gastamos com a palavra do Senhor? O quanto você confere o que te é ensinado pela Bíblia que você tem. Não é porque alguém está pregando num lugar de destaque. Não é porque tem milhares de seguidores que essa pessoa necessariamente está pregando o Evangelho de Jesus. Há muito evangelho falsificado. Se eu pensar num bebê que precisa de leite, eu posso pensar naquela tragédia, daquelas imagens que a gente vê de babás cuidadoras
que espancam os bebês na ausência dos pais. Tem muitas pessoas pregando o evangelho falsificado que espancam os bebês espirituais. Até que chega um dia que o bebê espiritual, porque não é um bebê, mas é um ser humano inteligente, percebe e vai embora e acha que aquele foi o evangelho de Jesus, e é mentira. Jesus nos dá o genuíno leite, Ele providencia para que chegue, mas o leite dele é a palavra dele, a palavra da verdade. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, porque é a verdade. Santifica-nos na verdade, Pai, a tua palavra é a verdade. Dá-nos a revelação, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, para que nós possamos nesses dias sermos capazes de explicar em que nós cremos, por que nós cremos, em saber apresentar aos outros a razão da nossa esperança em Cristo Jesus, manejando bem a palavra da verdade, aprovados como obreiros do Senhor, ó Pai, cada um no nosso chamado, cada um no nosso lugar, cada um segundo aquilo que o Senhor nos deu, ó Pai, mas como aqueles que trazem ao Senhor 100% de resultado, aqueles que trazem lucro ao Senhor pelo nosso ministério, pela nossa vida e pela nossa obra, para louvor da tua glória. E se temos alguma coroa, e se temos algo que recebemos, ó Pai, naquele dia, queremos depositar aos pés de Jesus, queremos nos curvar e reconhecer que por Ele, para Ele, por meio dEle são todas as coisas, a Ele, pois, a glória eternamente, amém. É para isso que o Senhor nos chama, Pai. Mas Espírito Santo de Deus, eu creio que nessa noite o Senhor trouxe pessoas aqui para decidirem mudar alguma coisa na sua vida, decidirem crescer, Pai. Crescer, Pai, não como bebês espirituais que não têm tempo para ler, que não sabem orar, que não sabem ler a Bíblia e que não fazem nada quanto a isso, espera o tempo passar. Mês após mês, ano após ano, explica que não consegue, e mais mês após mês e ano após ano, e nada muda. Livra que tais pessoas sejam enganadas. Ainda com as cabeças curvadas e olhos fechados. Hoje aconteceu, vocês devem saber, uma tragédia lá em Santa Maria. E numa boate morreram mais de 200 jovens, queimados, asfixiados, atropelados. E eu ouvi uma palavra que me marcou e que foi muito terrível, de um dos oficiais do sistema de segurança daquele lugar. E ele disse que o que o deixou aterrorizado, o que fez com que ele ficasse mal, foi que enquanto aqueles corpos mortos estavam todos colocados ali na rua, e ele estava andando naqueles corpos, ao lado daqueles corpos, naqueles corpos os celulares estavam tocando. Os pais estavam ligando para os filhos, tocando o celular, e os filhos estavam mortos e não podiam atender. E aquele homem ficou impactado com aquela cena. E aquela cena é uma tragédia, mas aquela cena ela fala, porque na igreja de Jesus Deus está falando com pessoas que estão mortas, e elas precisam atender o chamado do Senhor, para que Ele as vivifique, para que Ele transforme, para que Ele faça um milagre da ressurreição. Que aqueles pais dariam tudo para que fosse possível, mas não é mais. Mas em Jesus, na nossa vida hoje, é possível. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Cabeças curvadas, olhos fechados. Se o Senhor está falando com você, e você entende que você precisa parar de brincadeira, você precisa parar de ser criança espiritual. Já passou do tempo de você ficar só com leitinho, só com coisinhas simples, porque você não pode investir no que é importante. Se hoje é um dia que você quer marcar para você mesmo como um dia que você fala, chega de brincadeira, chega de ser criança, Deus me perdoe, eu entendi que eu preciso conhecer, eu preciso aprofundar, ajuda-me pelo teu Espírito, mas eu quero. Eu vou pedir para si, isso faz sentido para você, que você, onde você está, você fique de pé, dizendo assim no mundo espiritual que você quer romper as cadeias que te prendem na meninice, que você quer transformar esta circunstância na sua vida definitivamente. É tempo de crescer em nome de Jesus. Faça isso, glória a Deus. Gente em pé já, eu quero orar por você e com você antes de acabar essa parte. Glória a Deus, que o Senhor não fique de pé porque alguém está ficando. Isso é coisa de menino.
Ficar de pé porque alguém está ficando de pé é coisa de menino. Se é hora de crescer, você fica em pé porque o Espírito Santo fala. E eu nem vou esticar isso aqui muito. Pai, eu te louvo por essas pessoas que ouviram esse chamado do teu Espírito, não o meu, para abandonar um tempo de meninice, para parar de brincadeirinha de crente, de igreja, para crescer na palavra, crescer no conhecimento da revelação de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu oro para que cadeias sejam quebradas nestas vidas hoje em nome de Jesus, porque quando elas ficam em pé, elas falam no mundo do Espírito, que não pode ler as almas, mas sabem o que estão fazendo, podem ver o ato profético. Pai, que o teu Espírito Santo marque estas vidas hoje em nome de Jesus, e o suprimento, e o recurso, Pai, as palavras, o entendimento, Pai, sejam abertos os entendimentos hoje, em nome de Jesus. O teu Espírito Santo lance esta fagulha de luz hoje, em cada um destes queridos, em nome de Jesus. Pai, os que precisam nascer de novo, que tenham a revelação, que não precisam ser despertos, precisam se converter, Pai. Que o Espírito Santo de Deus fale nesses corações e que eles entendam que não é só hora de crescer, mas é hora de vida entrar. Em nome de Jesus. Pai, eu te louvo pela tua palavra, te louvo pelo teu Espírito. Marca este dia na vida destes queridos, para o louvor da tua glória. No nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, queridos. Glória a Deus pela tua vida. Importante ter você aqui conosco também. Se essa mensagem falou no teu coração, entre no site da igreja, www.ccj.com.br. Mande um e-mail, peça contato, alguém vai falar com você e com certeza a sua vida será abençoada por Jesus o Cristo, o Filho do Deus vivo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.